Então, Números capítulo 13, do versículo 1 em diante, diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E vinha homens que espiem em terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Da tribo de Gate, Jeuel, filho de Maqui. Agora você vai lá em Números 14, do versículo 1 em diante. Então toda a congregação se levantou a uma só voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Continuamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes. Repete comigo assim, ó: Tão somente não sejais rebeldes. Isso. Contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Portanto são eles ao nosso pão, aos nossos olhos. Deixa eu voltar aqui. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Portanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Mas toda a congregação disse aos que estavam ali: apedrejem-se. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel e dirão aos moradores dessa terra, aos quais ouviram, que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, que a tua nuvem está sobre ele, e vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Amém? Eu copiei uma tradução muito ruim aqui, li pela Bíblia. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te damos graça por essa noite. Eu te peço, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, traga sobre nós espírito de revelação. Eu te peço agora, Pai, derrama sobre nós ousadia, que todo o espírito do medo agora caia por terra em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de covardia caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, que somos valentes do Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos, ó Deus, enxergar a Tua bênção, que possamos crer, Senhor, ó Pai, nas Tuas promessas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, é uma passagem bem conhecida. A Bíblia fala aqui que esse povo está no deserto, foi prometido para eles uma terra prometida. A Bíblia fala assim que Moisés, ele manda chamar cada príncipe, né? Cada homem ali que é cabeça sobre cada tribo. Então se você estudar ali, tem várias tribos ali que estão no deserto. Cada tribo ali era liderado por milhares de pessoas, né? Então eram muitas pessoas, e ele chama um líder de cada tribo. E ele escolhe ali, são 12, e eles saem para poder espiar a terra. A Bíblia fala assim que quando eles voltam, eles ficam assustados pelo que eles viram. Porque quando eles chegam lá, eles começam a contemplar tudo aquilo que tem. A terra é muito boa, os alimentos são muito bons.
A Bíblia fala assim que para um homem poder carregar um cacho de uva, eles tinham que carregar em 2 pessoas. Então era algo assim que crescia naquela terra, era uma terra muito abençoada. Só que não é somente isso que eles veem ali. A Bíblia fala assim que eles enxergam e olham e vê que tem gigantes habitando dentro daquele lugar. E eles voltam. E quando eles chegam, a notícia que eles trazem não é a notícia daquela com o qual o Senhor falou: eu tenho uma terra prometida para vocês, que manda leite e mel, e vocês vão habitar lá. Mas eles chegam de uma forma, falando e narrando para o povo, e esse povo começa a ficar apavorado com o que eles dizem, porque eles olham e falam assim: tem gigantes lá, nós iremos morrer, vamos ser mortos ao fio da espada, as nossas mulheres e as nossas crianças vão ser presas. Qual que é o motivo do Senhor ter nos tirado lá da terra do Egito? E aí eles começam a murmurar. Qual que é o motivo de nós termos chegado até aqui? Qual que é o motivo de nós estarmos até aqui, até esse momento? Ele nos trouxe aqui para qual motivo? E eles começam a criar um pavor no meio do povo, e o povo começa a chorar. E queridos, só para vocês terem uma ideia do tanto de pessoas que saíram ali do Egito, que estavam escravos ali, eram em cerca de 1,5 milhão de pessoas. Então eram muitas pessoas que estavam ali, estavam em grande pavor. E eles começaram a conspirar contra Moisés e contra Arão, e eles se prostram, e a Bíblia fala assim que Josué e Caleb começam ali com o teu povo, fala: gente, vamos olhar para aquilo que o Senhor nos prometeu, a terra é boa. Mas mesmo assim o povo começa a pegar a pedra para poder apedrejar eles. Naquele momento, tudo aquilo que foi falado através de Moisés estava sendo renunciado ali, estava sendo descartado. Só que o Senhor intervém. A Bíblia fala assim que na tenda do encontro se levanta a glória do Senhor, e o povo para. Por quê? A glória do Senhor se manifestou ali e parou. Mas dentro de tudo isso, eu quero começar perguntando para você. Uma das coisas que me chama a atenção quando eu leio esse texto é a questão do Senhor ter ocultado para esse povo a questão dos gigantes ali. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Abraão, ele habitou sobre este lugar. Não só Abraão habitou sobre esse lugar, a sua descendência habitou sobre este lugar. Mas de algum motivo isso foi ocultado até esse povo que chega aqui em Moisés. De algum motivo, de alguma modo, que não chegou a informação que havia gigantes. Por quê? Porque Abraão já tinha habitado dentro de Canaã. De algum motivo isso sumiu e se perdeu. Eu não consigo entender qual é o motivo, mas eu sei de uma coisa: tudo aquilo que é para você saber, tudo aquilo que é para você conhecer, o Senhor colocou dentro da Bíblia, bem? O Senhor conhece todas as coisas. Eu acredito que a informação em si, ela está aí, e essa informação que o Senhor deu era o que eles precisavam para poder lutar. E eu fico me perguntando, eu falo assim: por que eles chegaram e ali naquele momento ali eles ficaram tão frustrados pelo que eles viram? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que houve um motivo para essa informação ser ocultada. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que qual foi esse motivo para que o Senhor silenciasse essa informação. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Senhor às vezes ele vai nos surpreender com algumas situações na nossa vida. Eu não sei qual que é o motivo que você chegou aqui hoje, mas de repente você está passando uma fase na tua vida que você não esperava que você fosse passar. De repente você pode ser um pastor ou líder, ou de repente você está chegando aqui, é o teu primeiro dia que você está vindo num culto desse. De repente uma situação se levantou sobre a tua vida, e essa situação de alguma maneira acabou te surpreendendo. Mas eu sei de uma coisa: existe um Deus que Ele é poderoso para fazer todas as coisas sobre as nossas vidas. Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. E mesmo que você olhe a situação e encare a situação como uma punição de Deus, porque nós olhamos para a situação que se levanta no nosso dia a dia, em tempos sobre a nossa vida, e a gente começa a dizer: será que Deus não me ama? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não gosta de mim? De repente você tem uma visão distorcida de quem é Deus. Uma coisa eu sei: Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, amém? Mas eu quero te fazer uma pergunta para você nessa noite:
Qual que foi o gigante que se levantou contra a tua vida? Qual que foi o gigante que se levantou e que de repente você está acuado aí, sem ter ação nenhuma contra ele? De repente você está debaixo de um domínio do medo. De repente você está debaixo de uma situação que te paralisou, que te frustrou somente de você enxergar o gigante e olhar o tamanho dele. E de repente, querido, os seus gigantes são coisas do seu dia a dia. Quantos de nós de repente já não fomos ministrados de alguma maneira, porque a pessoa foi casada e ela teve um casamento frustrado, e ela ministrou na tua vida, a sua vida toda, que larga a mão de casamento. Casamento é para sofrer. Casamento, você só vai sofrer. Tem até muitas brincadeiras de homens, né? Que os homens falam assim: casou, agora se enforcou, não tem mais jeito. Mas por quê? Porque de repente o gigante se levantou contra alguém, e o casamento dessa pessoa foi um casamento frustrado. E porque ela não teve ousadia e coragem para entender que Deus era com ela e vencer o gigante dela, ela começa a gerar gigantes na vida de pessoas. E de repente você foi ministrado a tua vida inteira que o teu casamento não vai dar certo. De repente você tem até medo de se relacionar, porque a relação, só de você ter em mente a questão da relação, você já entra em crise. O meu pai e a minha mãe, eu não quero ter um casamento, porque o meu pai e minha mãe, eu vi o quanto que eles sofreram. Eu sei tudo que eu passei dentro da minha casa. Eu já atendi pessoas que às vezes eu falo para o Espírito Santo, eu estou orando em línguas ali, eu falo: Espírito Santo, me deixa forte aqui para não chorar. Mas às vezes eu atendo pessoas que a pessoa começa a contar da vida dela, e ela começa a contar o que o pai fez, o que a mãe fez, tudo aquilo que presenciou dentro de um casamento, que eu seguro para não chorar. E eu fico imaginando a dor da pessoa ali dentro. Então de repente o seu gigante que se levantou está dentro do teu casamento. De repente o gigante que se levantou está no teu ministério. Quantos de nós não somos desafiados a sair e cumprir o propósito de Deus? Quantos de nós não somos desafiados por Deus a se levantar? E a pergunta que vem é sempre aquela: qual que é o propósito que Deus tem na tua vida? Qual que é o teu chamado? E de repente você é desafiado. Eu vou falar de algo que acontece muito aqui dentro da igreja, do nosso ministério em si. Nós trabalhamos com células, líderes de célula. Como que é difícil, você vê assim que é algo espiritual, não é algo pessoal da pessoa. Como que é difícil a pessoa se levantar em Deus para poder começar a liderar um grupo de pessoas, ou de repente ir até a causa de alguém para poder dar estudo. Ou quantas pessoas têm medo até de levantar suas mãos, de orar por alguém e alguma coisa acontecer. Eu lembro que no começo da minha conversão, algo foi começando assim, da minha conversão não, da minha volta, né? Mas algo foi acontecendo muito rápido na minha vida. As coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida. Eu não sei se Deus olhou o meu coração e Ele viu que eu estava decidido a servir Ele de todo o coração. As coisas começaram a acontecer muito rápido. Eu lembro de várias vezes que eu era chamado para situações que o Senhor ocultou aquele gigante de mim e eu não estava enxergando ele. Para mim aquele gigante ali era algo que eu não estava enxergando, mas quando eu me deparava com ele, diante da situação, eu olhava e falava assim: agora não tem jeito. Ou eu vou correr aqui, sabe aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Eu me deparei com situações que eu tive que me levantar em Deus. Eu lembro de uma situação que eu estava muito triste, que eu estava pregando para um rapaz, já no serviço, e pregando muito tempo para ele, falando de Jesus para ele. E ele era um usuário de droga, ele já tinha cometido alguns crimes. Só que eu peguei um amor tão grande por essa pessoa, que eu trabalhava com ele, eu só sabia falar de Jesus para ele. E eu falava assim: tem jeito a tua vida, Jesus é poderoso para mudar a tua vida. E eu lembro que eu subia para poder dar célula num bairro, e ele sempre descia. Eu falava assim: você vai entrar hoje na célula? Ele falava assim: hoje não, pastor, mas na próxima eu entro. Eu falava: o dia de amanhã só pertence a Deus, o dia de hoje cabe a você, o Senhor te deu como presente, entra na célula. Ele falava assim: um dia eu vou. Mas um certo dia eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abalado. Eu lembro que eu estava dentro do ônibus, vindo de Ribeirão para Brodowski, que eu recebi uma notícia, recebi uma mensagem, eu acho que era, na época era mensagem de texto,
que essa pessoa tinha sido assassinada na madrugada passada. Ele acabou passando medo, né, de um rapaz. A namorada dele tinha largado dele, e ele passou medo no rapaz, porque o rapaz estava se enrolando com essa namorada dele, e ele gostava muito dela, e ele falou assim, ó, se você se envolver com ela, eu vou te matar. E o rapaz ficou com muito medo dele. O que o rapaz fez? O rapaz foi em casa, pegou uma arma escondida da família, voltou de medo de morrer, ele assassinou esse amigo meu. E eu fiquei muito triste com isso, eu fiquei muito abalado com isso. Eu lembro que isso foi num sábado de madrugada, domingo eu vim para o culto, isso logo no começo da minha conversão. E eu participei do culto, foi um culto de Santa Ceia, eu voltei, eu morava bem nessa rua acima, aqui lá em cima. E um colega meu de serviço, ele chegou, ele sabia onde eu morava, ele bateu no portão. E eu também pregava muito para ele no serviço, ele falou assim, ó, eu preciso de você, mandaram te chamar, tem um amigo nosso que está lá na praça, e ele está endemoniado. E eu lembro que eu fui na intenção de chegar lá e tentar conter de alguma maneira. E nesse percurso, ele veio, eu estava de pé, ele estava de bicicleta, eu vim pregando para ele, eu falei assim para ele, falei, ó, você viu, eu estou falando de Jesus para você, eu estou falando do amor de Jesus, que Jesus morreu na cruz por nós, da mesma forma que ele fez na minha vida, ele pode fazer na tua, a gente nunca pode deixar para o dia de amanhã. Olha só, para esse rapaz não deu tempo, e eu falando sobre isso muito triste, e ele também triste com o acontecido, porque era amigo dele também, e eu cheguei na praça. Na hora que eu cheguei na praça, eu vi o rapaz, ele estava totalmente possesso. E ele olhou para mim, e ele ficou me olhando, ele virou, ele estava no meio de algumas pessoas, ele virou para mim e falou assim, com uma voz bem grossa. Ele falou assim, o que você veio fazer aqui? E eu achando que era ele, não reconheci, eu vi que ele estava bem alterado, eu falei, eu vim aqui para conversar com você. E ele brabo, ele virava e falava assim, eu não quero conversar com você. E na hora eu entendi que era algo espiritual mesmo, eu falei assim, ó, se é o demônio que está aí, mão para trás agora em nome de Jesus. E ele se torceu tudo com a mão para trás, eu falei, e agora? Até essa fase, querido, eu nunca tinha chegado na minha vida. Esse gigante, ele estava oculto para mim, e eu não tinha enxergado ele. E eu olhei, era uma época que essa praça aqui era cheio de carrinho de lanche, e tinha muitas pessoas ali. Eu olhei e falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu virei para ele, eu falei assim, ó, você vai me acompanhar, e você não vai dar escândalo aqui no meio. E o outro rapaz que estava junto comigo, que não era da igreja, ele pegou, montou nessa bicicleta e ó, sumiu. Eu falei, e agora? Passei a mão no celular e eu liguei para o meu líder na época. Eu falei assim, ó, corre aqui, porque a pessoa ficou endemoniada e tal, e eu preciso de você aqui. Ele falou, tô chegando. Eu falei, então tá bom. E eu falei para ele, falei, ó, vem, desce comigo aqui, você não vai fazer escândalo, não vai ficar fazendo graça aqui com ele aqui dentro. E ele estava com o corte na testa muito profundo aqui, ó. O rapaz tinha brigado com ele, colocou a cabeça dele na sarjeta e pisou. Eu lembro que disso eu não esqueço, ele passava a mão no corte, estava derramando sangue, ele passava na língua e falava assim, ó, eu gosto disso aqui, eu me alimento disso aqui. E eu lembro que ele foi descendo. Na hora que eu cheguei nos banquinhos que tinha, bem longe das pessoas, eu falei assim, senta aí em nome de Jesus. Ele sentou. Aí o meu líder chegou, ele olhou e pegou e falou, o que está acontecendo? Eu falei, olha o jeito que esse rapaz está possesso. Aí ele virou e falou assim, ó amigo, tudo bem? Aí ele deu uma risada e falou assim, ó, muito melhor agora com a tua presença. Eu falei, vixe, o negócio tá feio. Queridos, eu vou te falar para você, para mim, eu nunca tinha chegado nessa fase. Eu conhecia sobre Bíblia, a Bíblia fala sobre o demônio, a Bíblia fala sobre pessoa endemoniada. Eu não estou pregando uma heresia aqui, está escrito na tua Bíblia. Se você não achou e está se escandalizando por ouvir isso, é porque você não lê a Bíblia, mas está lá. Eu conhecia sobre tudo isso, mas eu não tinha chegado até aí. Mas eu lembro que ele olhou para mim, o meu líder, ele virou e falou assim, ó, vai que eu vou te dar assistência, ora por ele. Eu falei, agora pegou. Eu chamei ele para poder vir aqui orar, e ele falou que vai orar dando assistência. Levantou a mão e começou a orar em línguas. Eu falei, amém. E eu fui chegar perto dele, eu falei, está cheio de sangue. E eu lembro que eu tinha ouvido uma pregação, e nessa pregação, esse pastor tinha falado algumas coisas,
e tinha queimado no meu coração da maneira como ele fez. Queridos, isso aqui não é para você copiar, não. No meu coração testificou e eu fiz assim. Falei, Deus, envia os teus anjos aqui agora. Falei, segura ele agora, para ele não poder se mover. Eu lembro que ele começou a rosnar, e ele foi abrindo os braços. Ele abriu, ele sentou no chão, ele deitou com os braços abertos e as pernas abertas. Eu olhei de novo e falei, beleza, até nessa fase eu não tinha chegado, e deu certo. E eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça dele, eu comecei a orar e falei assim, ó, todos os demônios que estão aí sobre a vida dele, oprimindo a vida dele, querendo matar, eu repreendo todos, sai da vida dele agora, em nome de Jesus. Falei, sai! E ele voltou, ele levantou, bateu a mão na bermuda. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, você está todo machucado. E eu comecei a pregar de Jesus para ele. Ele falou, eu não lembro de nada, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Ele estava possesso, tinha ficado drogado, ficou possesso. E aí eu sentei e conversei. Aquele menino que tinha me abandonado de bicicleta, viu de longe, ele estava olhando tudo de longe. Aí ele chegou assim com a bicicleta e falou assim, ó, já foi embora o bicho? Eu falei, foi. Falei, faz o seguinte agora, pega ele, põe na garupa da tua bicicleta, leva ele no postinho para ele tomar ponto. E ele foi embora. Esse rapaz, ele se converteu depois numa outra igreja, se tornou um pregador da palavra, esse rapaz que estava possesso. Mas por que eu estou dizendo isso para você? De repente o gigante se levantou no teu ministério, e às vezes o Senhor ocultou esse gigante para você chegar até lá. E quando você chegar lá, querido, Deus é contigo, amém? Deus, ele vai se levantar ao teu favor. Se Deus permitir dessas coisas doidas acontecerem, entenda uma coisa, Ele está no controle de todas as coisas, amém? De repente é com a sua criação dos teus filhos. Teu filho está te dando trabalho, de repente teus filhos se perderam, você tem orado pelos teus filhos e o gigante se levantou na vida dos teus filhos. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Nossa, eu falo o dia, o Jefferson quer me matar. Eu dei muito trabalho para minha mãe. É ou não é, Mateus? Ele fala assim, você não diz nada. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu falo assim, dei muito trabalho mesmo. Minha mãe está aqui, ela é testemunha, dei muito trabalho. Foi o joelho da minha mãe orando pela minha vida que me salvou. Então eu falo assim, ó, Deus é poderoso para fazer na tua vida. A minha mãe, ela teve um sonho comigo, que eu tinha sido esfaqueado, e ela me contou. Ela chegou em mim, ela falou, filho, ó, aconteceu isso no meu sonho. Eu estava dentro de um quarto, eu tentava abrir a janela, tinha um espírito de morte ali dentro. Eu abria a janela, não conseguia abrir. Ela começou a clamar o sangue de Jesus. E na hora que ela conseguiu abrir a última janela, ela falou que viu um rapaz me esfaqueando. E ela começou a orar por mim, e ela me contou. O que aconteceu? Rebelde que sou, fiz o quê? Saí de noite e fui esfaqueado, quase morri. A minha mãe fala assim, até hoje ela não sabe quem é a pessoa, mas ela fala assim, eu sei porque eu vi no meu sonho. Deus usou minha mãe, porque eu não morri naquela noite, porque minha mãe orou por mim. Então Deus, independente do teu gigante, Deus vai se levantar, e Ele vai te delegar poder e autoridade para você vencer, amém? De repente o gigante se levantou nas tuas finanças, de repente se levantou no teu trabalho, na tua saúde. Eu não sei de que forma ele se levantou, mas gigantes foram feitos para cair por terra, amém? Outra coisa que o Senhor fala muito forte comigo, no silêncio de Deus, Deus nos mostra o nosso coração. Porque de repente você olha e pega e fala assim, ó, eu acabei frustrando a Deus com as minhas atitudes. Ou de repente, agora eu surpreendi a Deus com aquilo que eu fiz. Querido, você não surpreende a Deus com a tua santidade, e você não frustra a Deus com o teu pecado. Sabe por quê? Porque Deus conhece o mais profundo do teu coração, e Ele sabe até na onde você é capaz de ir. E eu sempre perguntei para Deus, eu falei assim, Deus, por que o Senhor provou Abraão para entregar o Isaac, se o Senhor conhecia o mais profundo do coração dele? E um dia o Senhor me respondeu assim, eu conheço o limite do homem, mas eu permito que o homem chegue até lá para ele conhecer quem ele é. Às vezes o Senhor vai fazer você chegar até lá, não é para ele saber o quanto você é capaz, mas para você entender que você é capaz, que Deus é contigo,
que Ele pode fazer você prevalecer acima de toda circunstância. Amém? Então Deus conhece o nosso coração, e no silêncio de Deus, é aí que surge, diante da surpresa, o desânimo, a frustração, a vontade de desistir, de retroceder. Você entra num grande desespero, assim como entrou esses homens. Mas entenda uma coisa: é no silêncio que Deus trabalha. Tem um louvor que fala assim, que quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. De repente você está olhando para você agora e está falando assim: eu não vejo ninguém se levanta para entregar uma palavra de Deus para mim. Eu estou sozinho aqui, parece que todo o mundo caiu na minha cabeça, ninguém se levanta, ninguém me fala nada. No silêncio de Deus, Ele está trabalhando sobre a tua vida. Saiba uma coisa: Ele está aí, Ele não te abandonou. É no silêncio de Deus que Ele está conhecendo o teu coração. E quando você expõe as frustrações, os medos, Deus vai curando tudo isso, Ele vai te mostrando. Está vendo? Está vendo na onde eu tenho que te preparar? Você se frustrou, você precisa aprender a lidar com a frustração. Porque o derrotado, querido, não é aquele que se derrota uma vez, se deixa derrotar por uma vez. O derrotado é aquele que se deixa derrotar para a vida inteira. Eu posso ser derrotado um dia, mas eu tenho que crescer em cima das minhas derrotas. Porque vencedor é aquele que aprende a lutar e vencer em cima das suas derrotas. Derrotado é aquele que toma para si aquilo e fala: eu não quero mais nada. Você não é derrotado, amém? Você é um vencedor. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: você não é um derrotado, você é um vencedor. No silêncio de Deus, Ele faz você conhecer as suas atitudes. O que esse povo começa a fazer? Josué e Caleb falam assim: não sejam rebeldes. No silêncio de Deus aqui, eles começam a fazer o quê? Eles ficam rebeldes, eles mostram a rebeldia que está no coração, eles demonstram a ingratidão. Querido, Deus era com eles. A Bíblia fala assim que durante o dia tinha uma nuvem que fazia sombra ali para eles e refrescava eles durante o dia. Durante o dia era mais de 50 graus, mas o Senhor estava ali fazendo sombra e abaixando a temperatura. Na onde esse povo via, a Bíblia fala assim que era uma coluna, era um anjo. Ele ia fazendo uma sombra, e de noite a temperatura cai ao extremo, vai para menos 0 grau, e a coluna se acendia com fogo. Deus estava ali, o maná caía do céu, a água saía da rocha, mas a ingratidão ainda estava dentro do coração deles. Por que no silêncio de Deus, às vezes é necessário você parar? Porque no silêncio de Deus, as tuas atitudes vai mostrar quem você é. Você tem sido rebelde diante de Deus? Porque tem pessoa que não pode perder nada, que ela começa a reclamar diante de Deus. Não pode nada acontecer com ela, que ela começa: por que, Deus? O Senhor não gosta de mim? Uma vez uma jovem, ela virou para mim e ela falou assim: pastor, Deus conhece o meu coração, e eu falo mesmo tudo que tem que falar para Ele, porque eu não vou ficar segurando essas coisas dentro de mim não. Eu olhei para ela e falei assim: ô irmã, eu te respeito, as atitudes são tuas, eu te respeito quanto a isso aí, até a tua postura, mas saiba de uma coisa: você se torna refém de todas as tuas palavras que você lança contra Deus. Porque as pessoas esquecem da consequência de quando ela está rebelde e ela lança a palavra, ela cria atitudes, a ingratidão dela, tudo tem um peso, e você vai colher por cada situação. Então vira para o irmão que está do teu lado falando assim: aprenda a ser grato, Deus é contigo. Fala assim: gigantes foram feitos para serem vencidos. A Bíblia fala assim que o rei Davi era um jovem aqui, não era nem rei, mas ele já tinha sido ungido pelo Senhor. Por 40 dias, em 1 Samuel 17, por 40 dias, se levantou um gigante que chamava Golias. E esse gigante, ele se levantou diante do povo, e ele afrontava o povo todos os dias por 40 dias. Ele ia até a frente, ele falava assim: por que todos nós vamos lutar? Várias pessoas vão perder a vida. Levanta um guerreiro do lado de vocês, vocês não servem a Deus?
levanta alguém que é guerreiro para poder lutar contra mim. E ali era um gigante, 3 metros de altura. Imagina um homem do tamanho desse pilar aqui, afrontando por 40 dias aquele exército. Nenhum homem se levantou. Mas a Bíblia fala assim que um jovem, Davi, ele vai levar comida para os seus irmãos diante de um pedido do seu pai. Ele fala: leva comida para os teus irmãos e traz notícia de como eles estão. Eles já estavam lá 40 dias. A Bíblia fala assim que Eliabe, o irmão mais velho, era um guerreiro de guerra. Saul, que era o rei, que vencia, que prevalecia sobre todas as situações, estava se estremecendo de medo e sendo perturbado por um espírito maligno. O povo acuado, Davi chega e ele fala assim: ó, um jovem, quem que é esse incircunciso para levantar contra o rei do Senhor dos Exércitos, contra o Deus de Israel? E naquele momento ele se levanta. E querido, todas as vezes que você se levantar, o inimigo vai se levantar através de alguém para te colocar para baixo. Todas as vezes que você se posicionar em Deus, alguém vai se levantar para dizer que você não é capaz, para dizer você não sabe nem falar. Eu falo assim que hoje eu corrigi muito o meu jeito de falar. Às vezes eu falo alguma coisa errada, eu procuro me consertar, mas eu era muito ruim de falar muitas coisas. Eu lembro que quando eu ia falar bicicleta, eu falava bicicleta. As pessoas começavam a rir. Eu falava: gente, será que eles estão tirando sarro? Era desse jeito. Às vezes tem algumas pessoas que chegam em mim depois para poder falar: ó, me ensinam algumas coisas. Por quê? Eu preciso crescer diante dos meus gigantes. Mas se eu tivesse parado, querido, diante das críticas, eu não teria chegado até aqui. Todas as vezes que você se levantar, o diabo vai se levantar através da vida de alguém para dizer: não vai não, que você não vai conseguir. Não vai não, que você vai morrer. Não vai não. Quem é você? Eles vão te julgar. Você é muito orgulhoso. Quem que é você para querer se aparecer desse jeito? Você acha que você é o rei? As pessoas vão se levantar, usadas para o inimigo, para te colocar para baixo. Porque a Bíblia fala assim que quando Davi se levanta, o irmão dele se levanta e começa a julgar ele. Eu não sei a presunção do teu coração, Davi, que você deixou as poucas ovelhas para poder vir aqui. Eles se sentiram ofendidos, intimidados. Por quê? Todos eles com medo. De repente o irmão mais novo chega e fala assim: ó, vocês estão... esse gigante se levantou contra o Deus de Israel e vocês não entenderam isso? Que não é contra vocês, Deus está com vocês. Então entenda uma coisa: todas as vezes que você se levantar, o diabo vai se levantar através de alguém para te colocar para baixo. Mas fala assim: ó, eu vou prevalecer e eu vou vencer, e o meu gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Davi se levantou diante desse gigante. Sabe por quê? A tarefa era só cuidar das ovelhas do pai. Mas o Senhor ocultou dele o gigante, que era um leão quando vinha pegar a ovelha. Mas no momento, ele se levantou e Deus foi lá e lutou contra o leão e recuperou a ovelha. A ursa, a mesma coisa. O Senhor foi lá e foi com ele e ele prevaleceu. Sabe por que ele estava pronto para o gigante? Porque o Senhor estava trabalhando nele em secreto. O Senhor está trabalhando em você em secreto. Eu não sei qual que é a circunstância que você está passando, a situação que você está passando, mas o Senhor está trabalhando em você em secreto. Você pode achar que você está sozinho. Davi também achava que estava. Eu estou aqui sozinho, agora eu vou morrer. Mas o Senhor estava com ele e ele prevaleceu, amém? Qual que é o gigante que se levantou contra a tua vida? Ele vai cair hoje por terra em nome de Jesus. Não aceite ser afrontado. Se de repente Davi tivesse chegado ali, ficado quieto, e o gigante tivesse vindo de repente aí, ó, depois de 40 dias ele vem de novo, e Davi ficar quieto, e de repente no outro dia ele vem de novo, Davi ficar quieto, ia chegar um momento que o gigante ia intimidar ele também. Porque às vezes nós estamos ouvindo o gigante, mas estamos esquecendo de crer nas promessas de Deus. Creia que existe um Deus sobre ti, sobre a tua cabeça, que te guarda,
que prometeu palavras e promessas para a tua vida, e Ele prometeu que você vai vencer, independente da situação, você vai vencer em nome de Jesus. O que se levantou contra a tua vida? O que você tem deixado afrontar a sua vida e você não tem se posicionado? Você acha que Deus também não ocultou? Lá em Êxodo 5 vai falar sobre Moisés. Deus fala assim, ó, chega diante do faraó e fala para ele libertar o meu povo. Querido, faraó era o homem mais poderoso na face da terra. Era a nação mais poderosa que tinha no Egito. O povo estava escravo ali, mas o Senhor ocultou dele, porque quando ele foi, o que acontece ali? O faraó fala, peraí, você está brincando comigo, o teu Deus falou isso? E ele começa a fazer o quê? Cria uma afronta sobre o povo. A Bíblia fala assim que o diabo começa a oprimir o povo ali, começa a colocar mais serviço. Todas as vezes que você se levantar, o inimigo vai fazer algo para te paralisar, para você entender que você não está no controle, mas fala assim, ó, Deus está no controle da minha vida. Moisés também prevaleceu e venceu. Ele liderou esse povo pelo deserto. Eu queria que você ficasse de pé. A Bíblia fala assim que diante daqueles 10, querido, daqueles 12, perdão, 10 ali estavam com medo, mas somente 2 estavam ali olhando para quê? Diante das promessas de Deus. O Senhor prometeu uma terra para a gente vai entrar e vai possuir essa terra. A Bíblia fala assim que por conta da rebeldia desse povo, esse povo foi perecendo no deserto. Quem entrou na terra prometida foi a tribo de Josué e Calebe, porque eles não se estremeceram diante do gigante. Eu sei de uma coisa, assim como Deus foi com Moisés e desafiou Faraó, e Deus foi com ele, e ele venceu Faraó, assim como Deus foi da mesma forma com Davi, e ele prevaleceu sobre o gigante. Assim como Josué e Calebe, que também herdou a terra prometida, Deus vai fazer algo lindo na tua história. Deus vai fazer algo poderoso sobre a tua vida. Levanta as tuas mãos e fala assim, ó, Senhor Jesus, nessa noite eu recebo o espírito de ousadia sobre a minha vida. Querido, eu quero que você comece a orar agora, e comece a marchar. Começa como um guerreiro agora a orar e declarar. Fala, Senhor, essa voz se levantou na minha mente, esse gigante se levantou dentro da minha casa, esse gigante se levantou no meu relacionamento, esse gigante se levantou como enfermidade, esse gigante se levantou nas minhas finanças, mas ele vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Eu não aceito o inimigo se levantando, eu não aceito o inimigo me afrontando. Comece a orar, querido, ora em línguas. Se você ora em línguas, comece a declarar, comece a liberar palavras agora, comece a declarar que você é mais que vencedor. Comece a declarar, fala, Senhor, eu sou mais que vencedor. O Senhor me capacita, o Senhor é o Senhor que vence as minhas guerras. Comece a orar.